Olá, gurizada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Caleb e esse é o primeiro vídeo de uma nova série de conteúdos trazidos para vocês pelo PET Me Ajuda, com ênfase na resolução de exercícios de fenômenos de transporte para a engenharia. Esses conteúdos serão produzidos em parceria com a professora Fernanda Borges, que ministra essas disciplinas no campus de Santo Antônio da Patrulha. Os problemas que serão resolvidos são referentes à mecânica dos fluidos e transferência de calor e massa, sendo que o comportamento dos fluidos, os fenômenos que acontecem nos fluidos, são o principal objeto de estudo aí das disciplinas de fenômenos de transporte. Dessa maneira, é muito importante a gente fixar bem agora no começo o que é um fluido, como é que eu defino um fluido, qual a diferença de um fluido e de um sólido. Por isso, o primeiro problema que eu trago é exatamente sobre isso. É o problema 1.1 do livro do Fox de Introdução à Mecânica dos Fluidos. O enunciado do problema nos diz: algumas substâncias comuns são alcatrão, massa para calafetar, argila de modelar, cera, areia, gelatina, pasta dental, creme de barbear. Alguns desses materiais apresentam características de ambos os comportamentos, de sólido e de fluido, sobre condições diferentes. Explique e dê exemplos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que eu não vou ter um material nunca que vai se comportar exclusivamente como sólido, independentemente das condições às quais ele está submetido, e eu também não vou ter materiais que vão ser apenas fluidos, de maneira independente das condições a que ele está submetido. Quando eu me refiro aqui a condições, são condições de temperatura, condições de pressão e como aquele material está disposto no meu sistema. E a gente vai ver que isso é importante. Bom, dado que eu tenho um material disposto de certa forma em um dado sistema com dadas condições, qual vai ser o meu critério para definir que aquele material está se comportando como sólido ou está se comportando como fluido? O meu critério vai ser o comportamento deste material, e vocês podem olhar aqui na imagem aqui embaixo, o comportamento deste material relativamente à aplicação de uma força contínua ao longo do tempo. Bom, o que eu quero medir quando eu aplico essa força ao longo do tempo? O que eu quero avaliar quando eu aplico essa força ao longo do tempo? Eu quero avaliar qual o comportamento deste material em relação à sua deformação. Olha só que interessante, porque eu vou ter dois comportamentos observáveis aqui. Primeiro, que é um comportamento característico dos sólidos. Mediante essa aplicação de força contínua ao longo do tempo, eu vou observar que este material vai se deformar até um determinado limite, o chamado limite elástico, e depois disso, se eu continuar aplicando a minha força, eu posso observar duas coisas. Primeiro, a deformação plástica daquele material, tá? De maneira irreversível. Isso é uma coisa que quem estuda ciência dos materiais pode estar mais familiarizado, e ou a ruptura da integridade estrutural daquele material. Ou seja, eu aplico essa força durante um período de tempo, observo a deformação elástica do material e depois de um certo período de tempo ou da intensidade da força, dependendo, eu posso observar a ruptura da integridade daquele material. Isso é um comportamento característico de um sólido, ao passo que o fluido não vai apresentar essa característica. O fluido ele vai continuar se deformando continuamente mediante a aplicação daquela força. E essa é a grande diferença entre sólidos e fluidos. Para um sólido, eu tenho um limite para o qual ele pode se deformar elasticamente mediante a aplicação de uma força, e para um fluido, eu não tenho esse limite. Eu observo que ele se deforma de maneira contínua ao longo do tempo mediante a aplicação da força. Beleza? Bom, sabendo disso, eu preciso de grandezas que definam, ou seja, que descrevam o comportamento dos sólidos mediante a aplicação da força e o comportamento do fluido mediante a aplicação da força.
a grandeza que eu vou utilizar para descrever o comportamento do sólido mediante a aplicação de uma força é uma grandeza chamada de rigidez, representada aqui pela letra G, ou seja, ela vai me dizer o quanto aquele sólido pode se deformar elasticamente antes que o material se rompa, tá certo? Porque o sólido, ao absorver a tensão, a força que eu estou aplicando, ele vai se deformar até um determinado ponto, a depender da sua rigidez, e a partir dali, ou ele se deforma permanentemente, ou ele se rompe, tá? Já para os fluidos, eu vou definir uma outra grandeza, chamada de viscosidade, representada aqui pela letra grega mu. O que a viscosidade vai me dizer? A viscosidade vai me dizer o quão facilmente eu consigo deformar aquele fluido de maneira contínua. Ou seja, quanto maior for a viscosidade de um fluido, maior é a intensidade da força que eu tenho que aplicar para que aquele fluido se deforme. E, da mesma maneira, quanto menor for a viscosidade daquele fluido, menor é a força que eu tenho que aplicar para observar a sua deformação. De maneira análoga, o comportamento do fluido também vai diferir do comportamento do sólido mediante a aplicação da força. Ao passo que o sólido se deforma elasticamente, fica tensionado quando a força é aplicada, e quando ela é removida, ele volta ao seu estado original, o fluido, mediante a aplicação da força, já que ele sempre vai se deformar e vai se deformar de maneira contínua, vai dissipar energia através de atrito, dependendo da sua viscosidade. Tranquilo? Outro comportamento interessante de ser analisado é o chamado caráter viscoelástico, que é relativo a substâncias, a materiais que se comportam como sólidos e como fluidos. Um exemplo disso é o tecido sinovial, que recobre o joelho ali, protege a articulação do joelho. Em uma corrida, o impacto do solo contra o seu corpo é transmitido para o joelho, é transmitido para a sua articulação, mais especificamente transmitido para o fluido sinovial. E, mediante esse impacto, este tecido sinovial vai se deformar elasticamente, ou seja, de uma maneira simples, ele vai encolher para absorver o impacto e não prejudicar a articulação. Quando eu tiro o pé do chão e aquela tensão é liberada, o tecido sinovial volta a se expandir, desfazendo a deformação elástica, e esse é um comportamento característico de um sólido. Mas esse mesmo tecido presente no corpo humano também vai exibir um comportamento de fluido. Quando? Quando eu movimentar a minha articulação, ou seja, quando eu dobrei o joelho, imaginem vocês aqui, nessa imagem aqui de baixo, que essas superfícies paralelas aqui são os ossos da articulação. No momento em que eu movimento esses ossos, eu estou exercendo uma tensão de cisalhamento sobre esse fluido, ou seja, uma tensão, uma força tangencial à superfície do fluido. E mediante a aplicação dessa força, ele vai se deformar continuamente enquanto eu estiver movimentando o meu joelho. E este é um comportamento característico de um fluido. Beleza? Agora que nós já definimos os comportamentos característicos de sólidos e de fluidos, nós podemos partir para a resolução do exercício propriamente dito. Uma coisa que é importante lembrar, e que já foi trazida aqui no próprio enunciado do problema, é que alguns desses materiais, na verdade a gente vai ver que é a maioria dos materiais, podem apresentar características de ambos os comportamentos, de sólido ou de fluido, mas vai ser em condições, olha aqui, ó, sob condições diferentes, tá legal? Então, em diferentes condições, diferentes sistemas no qual esses materiais estejam presentes, eles podem apresentar um comportamento ou outro, tá legal? Partindo agora para a resolução do problema, nós podemos agrupar esses materiais em 4 grupos aqui,
que irão apresentar comportamento semelhante. O primeiro grupo é o do alcatrão, da cera e da gelatina. Quando é que esses materiais vão apresentar característica de sólidos? Quando eles estiverem submetidos a uma temperatura ambiente e a sistemas de baixa pressão. Nessas condições, esses materiais irão apresentar a deformação elástica até certo ponto e depois disso irão romper a sua integridade. Quando que eles vão se comportar como fluidos? Em altas pressões e temperaturas durante longos períodos de tempo, ou seja, submeti esses materiais a altas pressões, altas temperaturas e aplico uma força durante um longo período de tempo e eu observo o comportamento de fluido, ou seja, a deformação contínua proporcional e correspondente à aplicação daquela força. Beleza? O outro grupo que nós vamos tratar é a da argila de modelar e da massa de calafetar. Para este grupo, eu estou considerando as mesmas condições de pressão e temperatura, tá? Então, diferente do grupo anterior, eu não estou variando a pressão e a temperatura, eu vou variar apenas a maneira como a força é aplicada, e isto é uma outra condição, beleza? Então, para esses materiais, se eu aplico uma força de maneira brusca, ou seja, repentina, eu observo que eles se rompem, se deformam até certo ponto e depois se rompem. Mas se eu aplico uma força lentamente, imaginem vocês esmagando uma massinha de modelar, eu não vou observar o comprometimento da integridade daquele material, não vou observar rupturas. Eu vou observar é que ele se deforma continuamente enquanto eu aplico aquela força. Tranquilo? O terceiro grupo é o grupo da pasta de dente e do creme de barbear, que naturalmente, intuitivamente, nós entendemos que são fluidos, mas que podem se comportar como sólidos aí quando estiverem em repouso dentro do tubo fechado. Ué, por que eles vão se comportar como sólidos? Pelo seguinte, quando o tubo está fechado e eu exerço uma força sobre o tubo, se eu comprimo aquele tubo, o que eu observo é que esses materiais aqui vão sofrer certa deformação elástica de maneira similar ao tecido sinovial no joelho. Ou seja, eles se comprimem um pouco enquanto eu estou aplicando aquela tensão e no momento que eu deixo de aplicar aquela tensão, ele volta à forma original. E da mesma maneira, se eu aplicar essa tensão continuamente com o tubo fechado, em algum momento aquele sistema vai se romper, eu vou ter o comprometimento da integridade estrutural daquele sistema e o tubo vai rasgar, o fluido vai vazar, enfim. Agora, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, a ruptura do tubo, tá? O tubo rasgou, ou que o tubo está aberto, o comportamento desses materiais aqui será um comportamento de fluido. Por quê? Porque nesse momento, se eu aplico uma tensão, se eu aplico uma força naquele tubo, eu vou gerar pressão, vou gerar uma zona de maior pressão, que é a zona dentro do tubo, em contato com uma zona de menor pressão, que é fora do tubo. E isso vai fazer com que aquele material, que agora se comporta como fluido, se deforme continuamente no sentido de ir da zona de maior pressão dentro do tubo para a zona de menor pressão fora do tubo. Beleza? O último grupo, na verdade, é só um material que nós vamos tratar, é a areia. A areia vai exibir comportamento de sólido quando ela estiver em uma pilha de areia, um monte de areia, ou quando ela estiver no solo. Imaginem vocês aí andando na beira da praia. Por quê? Porque nessas condições ela vai estar mais compactada. Estando mais compactada, eu tenho uma tendência maior ela absorver a força que eu estou aplicando até um certo limite, comportamento característico dos sólidos, e depois, se eu continuo aplicando essa força, ou se eu aplico uma força de maior intensidade, o que eu observo é
um defeito, ou seja, uma ruptura, uma imperfeição no local onde eu apliquei aquela força. Mas o material não fluiu como um todo, não se deformou como um todo mediante a aplicação da força. Então, por isso, ela se comporta como um sólido. Agora, se eu tenho essa areia sendo despejada de uma caçamba, é como se eu tivesse qualquer líquido sendo despejado dessa caçamba. Ela apresenta um comportamento de fluido, porque eu vou ter uma força aplicada, no caso vai ser a própria força-peso, que vai puxar essa areia para baixo aí, para fora da caçamba. E outra situação também é quando eu tiver um leito fluidizado, que é um equipamento utilizado em engenharia para algumas aplicações, no qual eu tenho um gás em circulação ali dentro junto com a areia. E esse sistema areia mais gás vai funcionar, vai se comportar como um fluido, porque se deforma de maneira contínua mediante as tensões que são provocadas ali dentro daquele equipamento. Viu só que tranquilo? Viu só que legal e que importante? Nós acabamos de definir comportamento de fluido e comportamento de sólido e aplicar essa definição a diferentes materiais em diferentes situações. O problema está resolvido. Agora, eu deixo aqui para vocês o livro base como referência, que eu utilizei para montar este material, para elaborar esse conteúdo, que é o livro de Introdução à Mecânica dos Fluidos, a 8ª edição. Tá legal? Se você gostou desse conteúdo, quer ver mais conteúdos como este, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, comentar mandando as suas dúvidas e seguir o PET nas redes sociais. Aproveita também e dá uma espiada lá no canal do professor Roberto, que é o nosso parceiro de divulgações. Um abraço e até o próximo vídeo.